A psicologia moderna ainda precisa descobrir o que as religiões ensinam há milênios, que o distanciamento do ego conduz à descoberta da alma. É mais fácil oferecer um prato de arroz para matar a fome de uma pessoa necessitada, do que confortar a solidão e a angústia de alguém em nossa própria casa que não se sente amada. As almas santas às vezes passam por um grande julgamento interior e conhecem a escuridão. Se você se sentir desestimulado, isso é um sinal de orgulho, porque mostra que você confia na sua própria força. Não se preocupe com a opinião das pessoas. Seja humilde e você jamais se sentirá incomodado. O Senhor quis que eu estivesse aqui onde estou. Ele oferecerá uma solução. Doe suas mãos para servir e seu coração para amar. Se nossos pobres morrem de fome, não é porque Deus não se preocupa com eles. Na verdade, é porque nem eu nem você somos suficientemente generosos. A gentileza converteu mais pessoas do que o fervor, a ciência ou a eloquência. A santidade aumenta muito rapidamente onde existe gentileza. O mundo está perdido por falta de doçura e de gentileza. Não se esqueçam de que precisamos uns dos outros. A primeira lição desse coração é um exame da nossa consciência. O restante amor e prestação de serviço vem logo atrás. Não devemos perder tempo olhando inutilmente para os nossos sofrimentos. Devemos elevar nosso coração a Deus e deixar que sua luz nos ilumine. Quando tiro da rua uma pessoa que está morrendo de fome e lhe ofereço uma tigela de arroz ou um pedaço de pão, posso matar sua fome. Mas uma pessoa que foi espancada, que não se sente querida ou amada, ou que tem medo ou se sente rejeitada pela sociedade, vivencia uma espécie de pobreza que é muito mais dolorosa e profunda. A cura é muito mais difícil de encontrar. Na Índia, algumas pessoas do governo me perguntaram: "Você não quer nos tornar todos cristãos?" Eu disse: "É claro, eu gostaria de dar o tesouro que possuo a vocês, mas não posso. Só posso rezar para que vocês o recebam." Deus não quer saber quantos livros você leu, quantos milagres você fez. Ele quer saber se você fez o melhor que pode, por amor a Ele. Você pode dizer com toda a sinceridade: "Fiz o melhor que pude", mesmo que o melhor seja um fracasso. Deve ser o melhor que pode fazer, o máximo. Eu senti o chamado para ajudar os indivíduos, para amar cada ser humano. Nunca penso em termos de multidões em geral, mas em termos de pessoas. Se fosse pensar em termos de multidões, jamais teria começado qualquer coisa. É a pessoa que importa. Acredito no encontro de pessoas com pessoas. Precisamos ser puros de coração para enxergar Jesus na pessoa daqueles que são mais pobres espiritualmente. Por isso, quanto mais desfigurada for a imagem de Deus nessa pessoa, maior será nossa fé e devoção na procura. Estou convencida do amor de Cristo por mim e do meu por Ele? Devemos nos esforçar para vivermos sozinhos com Deus no santuário mais íntimo do nosso coração. Em sua paixão, nosso Senhor diz: "Seja feita a vossa vontade. Fazei comigo o que quiserdes." E essa foi a coisa mais difícil para o nosso Senhor, ainda que no último momento. Dizem que a paixão no Getsemane foi algo ainda maior do que a crucificação, porque era seu coração, sua alma que estavam sendo crucificados, ao passo que na cruz seu corpo é que foi crucificado. E só sabemos que foi tão difícil para ele naquela hora, porque ele perguntou: "Por que não pudestes vigiar nem uma hora comigo?" Sabemos que ele precisava de consolo. Isso é rendição total, não ser amado por ninguém, não ser querido por ninguém, ser apenas um ninguém, porque demos tudo a Cristo. Ele se tornou o pão da vida para matar nossa fome de Deus, nossa fome de amor. Acho que não teríamos conseguido amar a Deus se Jesus não tivesse se tornado um de nós. Para podermos amar a Deus, Ele se tornou um de nós em todas as coisas, exceto no pecado. Se fomos criados à imagem de Deus, então fomos criados para amar, porque Deus é amor. Em sua paixão, Jesus nos ensinou a perdoar por amor, a esquecer por humildade. Encontre Jesus, e você encontrará a paz. Não permita que nada interfira no seu amor por Jesus. Você pertence a Ele. Nada pode separar você dele. É importante lembrar esta frase. Jesus me pede só uma coisa: que eu confie nele. Que nele e apenas nele eu deposite toda a minha confiança. Que eu me renda incondicionalmente a Ele.
Mesmo quando tudo der errado e eu me sentir como um barco sem bússola, devo me entregar completamente a Ele. Não devo tentar controlar as ações de Deus. Não devo contar os estágios da jornada que Ele me reserva. Não devo desejar uma percepção clara do meu avanço pela estrada. Não devo saber precisamente onde estou no caminho da santidade. Faminto de amor, Ele olha para você. Sedento de gentileza, Ele suplica a você. Despido por lealdade, Ele espera em você. Doente e preso por amizade, Ele quer de você. Desabrigado por abrigo em seu coração, Ele pede a você. Você será essa pessoa para Ele? Deus não criou a pobreza. Fomos nós que a criamos. Diante de Deus, todos nós somos pobres. Para mim, é muito fácil dar um prato de arroz a uma pessoa faminta, dar uma cama a uma pessoa que não tem onde dormir. Todavia, consolar, fazer desaparecer a amargura, a raiva, a solidão geradas pela falta de espiritualidade, demora muito tempo. Não basta conhecer o espírito da pobreza, é preciso conhecer a própria pobreza. Pobreza significa ter nada. Hoje em dia, todo mundo, até mesmo aqueles provenientes de ambientes afortunados, quer saber o que significa realmente ter nada. Pobreza é liberdade. É liberdade na medida em que aquilo que eu possuo não me possui, na medida em que aquilo que eu possuo não me prende, na medida em que minhas posses não me impedem de compartilhar ou de me doar. Não temos o direito de julgar os ricos. De nossa parte, o que desejamos não é uma luta de classes, mas um encontro de classes, em que os ricos salvem os pobres e os pobres salvem os ricos. Em relação a Deus, nossa pobreza é nossa humilde aceitação e reconhecimento dos nossos pecados, da nossa impotência e da nossa profunda nulidade, o reconhecimento de que precisamos dele, que se expressa como esperança em ele, como abertura para receber tudo o que vier dele e do nosso Pai. Sabemos que a pobreza significa, antes de tudo, fome de pão, necessidade de roupas e não ter um lar. Mas existe um tipo de pobreza muito maior, e significa não ser querido, não ser amado, ser ignorado. Significa não ter alguém para chamar de seu. Todos os seres humanos vêm da mão de Deus, e todos nós sabemos alguma coisa a respeito do amor de Deus por nós. Qualquer que seja nossa religião, sabemos que, se realmente quisermos amar, precisamos primeiro aprender a perdoar antes de qualquer outra coisa. A confissão é um belo gesto de grande amor. Somente na confissão podemos entrar como pecadores cheios de pecados, e sair como pecadores sem pecados. O confessionário não é o local apropriado para fofocas ou conversas inúteis. O assunto deve ser meus pecados, minhas aflições, meu perdão, como superar minhas tentações, como praticar a virtude, como crescer no amor de Deus. O conhecimento de nós mesmos é bastante necessário para a confissão. É por isso que os santos puderam dizer que eram criminosos perversos. Eles viram Deus e depois viram a si mesmos, e constataram a diferença. Nós nos ofendemos porque não nos conhecemos e nossos olhos não estão fixos apenas em Deus. Por isso, não temos o verdadeiro conhecimento de Deus. Quando os santos olharam para si mesmos com tanto horror, mostraram sinceridade. Eles não estavam fingindo. Tenho uma convicção que desejo compartilhar com vocês. O amor começa em casa, e cada colaborador deve tentar garantir a existência de um amor familiar profundo em sua casa. Somente quando existe amor em nossa casa, é que nós temos condições de partilhá-lo com o nosso vizinho. Ele se manifestará e você poderá dizer, sim, aqui existe amor, e então poderá compartilhá-lo com todas as pessoas que estão ao seu redor. O prêmio que Deus nos dá como recompensa pelo nosso total abandono é Ele mesmo. O sofrimento jamais estará completamente ausente da nossa vida. Por isso, não tenha medo de sofrer. Seu sofrimento é um grande meio para a demonstração de amor, se fizer uso dele, principalmente se o oferecer pela paz no mundo. O sofrimento em si é inútil, mas o sofrimento que é compartilhado com a paixão de Cristo é uma dádiva maravilhosa e um sinal de amor.
O sofrimento de Cristo provou ser uma dádiva, a maior dádiva de amor, porque pelo seu sofrimento nossos pecados foram expiados. O sofrimento, a dor, a mágoa, a humilhação, a sensação de solidão não são nada senão o beijo de Jesus, um sinal de que você chegou tão perto que ele pode beijar você. Jamais permita que qualquer coisa deixe você triste, a ponto de se esquecer da alegria da ascensão de Cristo. Todos esses anos, ele não havia tido nenhum contato com Jesus. Ele me disse, sabe, Madre Teresa, quando sinto uma dor de cabeça muito forte, eu a comparo com a dor que Jesus sentiu quando o coroaram com uma coroa de espinhos. Quando sinto uma terrível dor nas costas, eu a comparo com o que Jesus sentiu ao ser flagelado. Quando sinto aquela terrível dor nos pés e nas mãos, eu a comparo com a dor que Jesus sentiu ao ser crucificado. Peço que me leve de volta para o lar. Quero morrer com a Senhora. Quando dizemos sim para Deus, devemos saber exatamente o que há nesse sim. Sim significa eu me entrego totalmente, completamente, sem considerar qualquer custo, sem qualquer verificação. Está tudo certo? É conveniente? Nosso sim para Deus é desprovido de qualquer reserva. Para o mundo, parece tolice o fato de apreciarmos comida ruim, de nos deleitarmos com triguilho, farelo de trigo duro e insípido, de possuirmos apenas 3 mudas de hábitos feitos com um tecido grosseiro, ou sotainas, batinas, velhas, costurando-os e remendando-os, cuidando muito bem deles, e recusando-nos a ter mais um, de gostarmos de caminhar com sapatos de qualquer tipo ou cor, de nos lavarmos com um simples balde de água em banheiros pequenos, de suarmos e transpirarmos, recusando-nos a ter um ventilador, de ficarmos com fome e com sede, mas nos recusarmos a comer na casa das pessoas, de recusarmos rádios ou toca-discos, que poderiam propiciar momentos relaxantes para os nervos esgotados após um longo dia de trabalho exaustivo. O fato de atravessarmos longas distâncias a pé debaixo da chuva ou do sol quente, de andarmos de bicicleta, ou de viajarmos de trem em vagões superlotados de 2ª ou 3ª classe. O fato de dormirmos em camas duras, abrindo mão de colchões macios que mitigariam as dores dos corpos doloridos após um dia inteiro de trabalho duro. O fato de nos ajoelharmos em tapetes finos e ásperos na capela, sem nos importarmos com tapetes grossos e macios. De gostarmos de nos deitar nas áreas comuns dos hospitais entre os pobres de Cristo, quando poderíamos ter quartos particulares. De trabalharmos como criados dentro e fora de casa, quando poderíamos facilmente contratar empregados para fazer o trabalho pesado e ficarmos apenas com o trabalho leve. O fato de apreciarmos limpar os banheiros e a sujeira como se fosse o trabalho mais bonito do mundo e dizermos que tudo isso é um tributo a Deus. Para algumas pessoas, estamos desperdiçando nossa preciosa vida e enterrando nossos talentos. Sim, nossa vida está sendo profundamente desperdiçada, se nos ativermos apenas à luz da razão. Nossa vida não tem sentido a menos que olhemos para Cristo em sua pobreza. O amor tem em sua roupa uma bainha que alcança a poeira do chão. Ela varre as manchas das ruas e travessas. E, porque pode, tem a obrigação. O amor não tem outra mensagem a não ser a sua própria. Todos os dias tentamos viver o amor de Cristo de maneira bastante tangível, em cada uma das nossas ações. Se fazemos qualquer pregação, ela é feita com ações, não com palavras. Esse é o nosso testemunho do Evangelho.